Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e estou aqui para fazer para vocês hoje um vídeo sobre a organização dos dados na empresa, no cotidiano, o que é, para que serve, do que se trata. Então, dessa forma, em forma de vídeo, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu fiz algumas anotações para não me perder no assunto e poder passar de forma clara como eu entendi sobre esse assunto finalmente. Vamos lá? Pessoal, então assim, senhoras e senhores, a organização dos dados é o processo que se faz necessário depois de reunir dados de uma variedade de fontes e também através de pesquisas. Você tem aquele volume de dados, aquele volume de informações que foram coletados e precisa organizá-los para se ter ordem, atingir e se entender, né? Se fazer entender o objetivo dessa pesquisa em questão que está sendo realizada. Então, no início, os dados que foram coletados, eles são chamados de dados brutos. Por quê? Por estarem desorganizados. Então, estão todos sem ordem. É necessário passar por um tratamento, por uma organização para que seja possível fazer uma análise de forma mais prática e de fácil visualização. E qual é o próximo passo? Por enquanto, nesse momento, o que você faz com esses dados sem ordem? Você pode organizá-los de forma crescente, já é um início. Eles, organizados de forma crescente, passam a se chamar RAW, não são mais dados brutos. Mas mesmo assim fica difícil ainda a visualização para se obter uma informação específica daquela pesquisa. É necessário dar um passo além do que organizar somente de forma crescente, certo? Então, só seguindo aqui, para a gente não se perder, a intenção é que esses dados sejam apresentados de forma clara e simples na empresa que você trabalha, por exemplo, certo? Como que você vai fazer isso? O próximo passo seria apresentar esses dados utilizando tabelas ou gráficos. É uma forma de organizar, de fazer esse tratamento. Daí, então, a organização dos dados. Você precisa de uma pesquisa, você está fazendo uma pesquisa, precisa extrair um dado, um índice específico dentro de vários assuntos. Você organiza numa tabela que fica de mais fácil visualização, entendimento e mais prático. Através de uma tabela, pode ir eliminando fatores e deixando claro e organizado o que se procura especificamente nessa pesquisa que foi feita e que contém, nessa pesquisa que foi feita, que contém várias informações através de tabelas. Tabelas ajudam muito, fica tudo muito mais prático para se obter o que se procura, o resultado que se espera, do que você vai apresentar. Porque, por exemplo, quanto maior a pesquisa, ou seja, uma grande quantidade de dados coletados, maior a necessidade de tratar, de organizar esses dados para um melhor entendimento e maior aproveitamento, para não se perder. Você obtém um melhor aproveitamento organizando em tabelas, por exemplo. Vamos falar de um exemplo dessa organização dos dados nas empresas, né? Diariamente, uma grande quantidade de dados é gerada através de transações constantemente realizadas por uma empresa, como volume de vendas, faturamento, lucro e nível de estoque. São apenas alguns exemplos, tá? A gente vai para um outro tipo de exemplo agora, que seria na clínica em que trabalho, supostamente, é realizada uma pesquisa e a instituição quer identificar a média de idade dos pacientes. São vários itens que estão sendo analisados, dentre eles a idade dos pacientes. E é isso que eu preciso extrair, obter dessa pesquisa. Como que eu vou organizar isso para deixar clara essa média de idade? Em uma tabela agora, por exemplo, fica mais fácil visualizar o objetivo da pesquisa em questão, que seria a idade. A tabela tem essa função de facilitar essa observação de dados e extrair de forma mais fácil os resultados esperados. Eu estou sendo repetitiva para que a gente possa entender o quanto é importante esse tipo de organização, tanto no cotidiano quanto na empresa que você trabalha, que você pretende trabalhar. Então, por exemplo, para obter a média de idade, como são variadas idades, então, por exemplo, eu posso separar da seguinte forma: dos 18 aos 24, dos 24
aos 35 e assim vai. Através dessa tabela eu consigo ter essa visualização mais limpa, mais prática e de melhor entendimento. Vamos lá, pessoal, com a organização dos dados, você pode também monitorar os principais processos na empresa e o alcance de metas de curto a longo prazo. E também facilitar a tomada de decisões estratégicas com essa visualização dinâmica dos dados. O exemplo de uma situação de cotidiano, tá? Quando visito uma loja, por exemplo, seja virtual ou presencialmente, automaticamente solicito o meu e-mail para cadastro ou para fazer a compra, para obter descontos, etc. Ou seja, minhas informações ficaram armazenadas no banco de dados daquela empresa, daquele estabelecimento. Essa empresa precisará em algum momento tratar, organizar os dados de sua clientela para ter sua administração em dia, para obter algum resultado que ela necessita através de pesquisas, através da organização dos dados que são tratados, que são feitos através de gráficos, tabelas, etc. Pessoal, vamos lá, senhoras e senhores, por isso é hoje, ok? Espero que eu tenha sido clara e de fácil entendimento para vocês esse assunto. E finalizando então esse assunto de hoje dizendo que uma base de dados bem estruturada vai pautar todo o funcionamento da empresa. Por meio da análise dessas informações, o gestor tem em mãos os recursos necessários para avaliar o caminho que a organização está tomando e a necessidade de corrigir rumos ou intensificar as ações que estão dando certo. A organização de dados é peça fundamental para que as empresas possam tomar decisões ágeis e assertivas. Então é isso, pessoal. São informações importantes que devemos ter conhecimento como cidadãos e como profissionais. Até a próxima!